Quando você tiver crise de ansiedade, você vai saber controlá-las melhor. Como controlar o medo excessivo numa crise? É você pensar, lembrar, olha, eu preciso me tranquilizar, não é grave. E aí entra o raciocínio, a lógica mesmo. Você se acalmando, fazendo, peraí, esse sintoma é só um sintoma da ansiedade, não é grave. Ele parece que é grave, mas não é. E pouco a pouco você vai conseguindo se libertar dele. Mas é um treino, né, gente? Gradativo, não é rápido. Cláudio Novaes, boa noite, doutor. Adoro você. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe. Gabriel, doutor, tenho muito medo de ficar esquizofrênico e perder a sanidade mental e muita ansiedade. Isso é possível? Gente, esse medo de enlouquecer, de ficar esquizofrênico, é muito comum na ansiedade mesmo. Porque há uma confusão mental e algumas pessoas podem chegar até a alucinar, né? Ter alucinações auditivas, visuais, né? Porque o cérebro ele fica muito hiperestimulado com os hormônios de estresse e a confusão mental é grande mesmo, o sangue vai muito para a cabeça. Então, as pessoas com ansiedade têm muito medo de enlouquecer, de ficar esquizofrênico. O que acontece é que a esquizofrenia é um diagnóstico separado da ansiedade. É um diagnóstico de transtorno mental muito grave. Então, quando você fala assim, eu estou com medo de enlouquecer, com medo de ter esquizofrenia, é muitas vezes um bom sinal de que você não tem essa predisposição para a esquizofrenia. E muitas vezes a pessoa com esquizofrenia ou que enlouquece, ou tem uma psicose, ela não tem muita consciência dessas possibilidades. E quando você fala desse medo, quer dizer que você está consciente de que há uma possibilidade de uma ruptura, que existe essa ruptura na sociedade. Então, é claro que é importante ter um diagnóstico, uma consulta, mas fica tranquilo, né? A ansiedade provoca esse medo de enlouquecer, ela provoca esse medo da esquizofrenia, mas isso não é grave. Né? Você não vai ficar louco, você não vai ficar esquizofrênico, tá? Tranquilo. E o Gabriel continua aqui, tenho 19 anos, faço 20 em abril, parabéns, Gabriel. E tenho medo de ficar esquizofrênico por causa de umas crises de ansiedade e despersonalização. Vale a pena, então, fazer uma psicoterapia, praticar as meditações, se acalmar, não é, Gabriel? Você está aí, uma faixa etária de adolescente aí também, saindo da adolescência, uma faixa etária bastante desafiadora para as pessoas. Então, à medida que você trabalha com a psicoterapia, que você fica mais em paz com você, e aí você vai diminuindo esses sintomas. Realmente é o momento de você se tranquilizar, de mudar os seus hábitos, buscar relaxar mais, né? E provavelmente você não tem nenhuma complicação aí grave no sentido da esquizofrenia, tá? Gisele, doutora, a ansiedade pode abaixar a saturação? É raro, mas pode acontecer, né? Porque há uma alteração no organismo mesmo. Pode acontecer, mas volta, não é caso de continuar durante muito tempo. Pode voltar rapidamente também. Marta, boa noite, doutor. Enquanto eu dormia, minha alma saiu do corpo e foi capinar os lotes. Porque amanheci com dor para todo lado. Deus me livre. Essa é boa, né, Marta? Eu gostei da metáfora, né? Porque é isso mesmo, assim. Muitas vezes as pessoas à noite, dormindo, a tensão é tão grande que elas apertam a musculatura toda. Então, apertando a musculatura, você amanhece com o corpo todo dolorido, porque a ansiedade já pressupõe uma tensão muscular. Já pressupõe que você está preparando para lutar ou fugir contra o perigo. É o clássico mecanismo de luta e fuga da ansiedade. Então, à medida que eu compreendo isso, esse mecanismo, eu procuro fazer relaxamentos, um banho quente demorado, meditações, fazer coisas que me relaxem. Né? Algumas pessoas recorrem ao álcool e é perigoso. Quando você bebe a bebida alcoólica, você relaxa num primeiro momento, mas depois você tem mais sintomas da ansiedade. Então, evitem o álcool, evitem os medicamentos também, a gente procura fazer coisas naturais que te deixam mais tranquilo também, tá? Fúrias de Titãs. Doutor, tenho medo de estar bem, já acostumada todo dia estar mal. Se estou bem, tenho medo de me dar um piripaque e eu ter que ir para o hospital. Também é interessante isso, né, que ela falou. Eu estou tão acostumada a estar mal, que eu tenho medo de estar bem. O medo, gente, é uma faceta incrível mesmo, né? Como que ele é, assim, uma fantasia atrás da outra, né? Mas também isso acontece. Por isso que, às vezes, as pessoas têm medo de fazer psicoterapia. O caso fala assim, e se eu melhorar, o que eu vou fazer comigo, né? E se eu perder a minha identidade da ansiedade?
Porque é isso também, as pessoas, às vezes, elas só se reconhecem ansiosas. Se elas perderem essa identidade da ansiedade, elas deixam de ser elas. Então, ela fala assim, meu Deus, o que é você? Então, dá medo de se perder também, né? Numa psicoterapia. Mas é isso, assim, é com calma, com cautela, com respeito a você mesmo, com compaixão, com autocompaixão, com delicadeza com a gente mesmo, que o trabalho acontece na psicoterapia e com você mesmo. Muitas vezes a ansiedade, ela é um alerta que seu corpo está falando para você, ó, pega leve com você mesmo. Diminui a autocriticidade, o autojulgamento, a culpa, se perdoe mais, né? A ansiedade está falando isso, assim, porque muitas vezes a pressão psicológica que a pessoa faz em cima dela é tão grande, pior do que o pior inimigo dela, que ela acaba se tensionando, aumentando o medo, aumentando os sintomas. Então, quando você faz um processo de ser gentil com você mesmo, você vai pouco a pouco se libertando desse sintoma. O Gabriel de novo, esse medo iminente seria um medo de ficar louco, por exemplo? O medo iminente iminente quer dizer imediato, né? A questão medo de ficar louco imediatamente. Ou de, por exemplo, aparece uma pandemia, pronto, me pegou, o que eu faço? Então, essa fantasia de que tem um perigo aí que está acontecendo a qualquer momento comigo, aumenta a minha sensação de vulnerabilidade, que eu não sou capaz de lidar com esse medo, e aí eu fico mais ansioso, com mais medo. Mas à medida que você ganha mais confiança com você mesmo, você vai vendo que esse medo, ele é natural, e você não precisa ter medo do medo. Você pode, pouco a pouco, ir lidando com ele com mais tranquilidade. Geralda Ferraz de Souza, doutor, depois que fui acometida das crises de ansiedade, eu desenvolvi medo de tudo. Super protejo meus netos, um medo horrível de morrer. Eu não tinha isso. A solidão também está me assustando muito. Geraldo, é um ponto também muito delicado que a Geralda falou aqui, né, gente? Porque realmente as crises de ansiedade fazem com que você aumente os seus medos, aumenta a sensação de vulnerabilidade. O medo da morte, o medo da solidão, a sensação de solidão. Então, quanto mais a gente poder apoiar na nossa comunidade, isso vai diminuindo as nossas tensões, isso vai criando forças interiores melhores, né? Então, é com calma, com paciência, que a gente vai vencendo isso pouco a pouco. Mas tem razão, a ansiedade, as crises de ansiedade aumentam a sensação de medo muito forte, porque há um desequilíbrio muito grande no organismo, né? Rose Leite, graças aos seus vídeos, estou melhor, graças a Deus, com a ajuda desse Talopram. Tá certo, gente. Os medicamentos podem ajudar algumas pessoas, mas tem efeitos colaterais. O principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia, né? Andréia, que estou há 5 dias com sintomas horríveis. Sinto muito, Andréia. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, né, gente? Eles podem durar dias, semanas, meses e anos também. Por isso que é importante